Em 10º lugar, temos Shaquille O'Neal. Ele foi o jogador mais dominante da NBA desde Wilt Chamberlain, com uma combinação de tamanho, força e explosão impressionantes. Durante seus melhores anos, equipes ajustaram suas estratégias exclusivamente para tentar conter o Shaq. A vitória de Shaquille O'Neal em apenas um MVP foi um pouco absurda, dado seu impacto em várias temporadas, mesmo por sua falta de habilidade nos lances livres. Apesar disso, ele foi devastador ao longo de toda sua carreira, mesmo com o seu desejo de ser uma estrela fora das quadras. Ele ganhou 4 títulos da NBA, 3 prêmios de MVP das finais, um MVP da temporada regular, como dito, 8 seleções para o All-NBA First Team, 15 aparições no All-Star Game, 3 seleções para o All-Defensive Second Team, uma medalha de ouro olímpica, uma medalha de ouro na Copa do Mundo. Ele foi o 8º em todos os tempos em bloqueios e o 9º em todos os tempos em pontos. Em 9º lugar temos Kobe Bryant. Kobe Bryant conquistou 5 títulos da NBA, 2 prêmios de MVP das finais, um prêmio de MVP da temporada regular, foi selecionado 11 vezes para o All-NBA First Team, 18 participações no All-Star Game, 9 seleções para o All-Defensive First Team e 2 medalhas de ouro olímpica. Ele ocupa o 4º lugar na história da NBA em pontos. Sua carreira é marcada por uma excelência sustentada, fruto de uma ética de trabalho e dedicação extraordinárias, o que lhe permitiu se tornar um grande pontuador, especialmente em arremessos de média distância e próximo ao aro, além de um defensor de impacto no perímetro. Bryant começou como coadjuvante de Shaquille O'Neal antes de se tornar a estrela principal do Los Angeles Lakers e conquistar 5 títulos, 2 dos quais com prêmios de MVP das finais. Ele também ultrapassou Michael Jordan em seleções para o All-NBA First Team. Em 8º lugar temos Tim Duncan. Tim Duncan foi uma estrela discreta, mas extremamente impactante, sendo a base da equipe mais vitoriosa do século XXI, de maneira silenciosa. Mas mesmo com grandes conquistas, ele não recebeu o reconhecimento merecido, como o fato de nunca ter ganhado o prêmio de jogador defensivo do ano, apesar de estar em 8 All-Defensive First Teams. Sua falta de uma personalidade mais chamativa fora das quadras pode ter afetado sua posição em algumas listas dos maiores de todos os tempos, mas de qualquer forma é amplamente considerado o maior ala pivô da história da NBA e nessa lista aqui está sendo reconhecido. Ele ganhou 5 títulos da NBA, 3 MVPs das finais, 2 MVPs da temporada regular, 10 seleções para o All-NBA First Team, 8 seleções para o All-Defensive First Team e foi o 5º em todos os tempos em bloqueios e o 6º em todos os tempos em rebotes. Em 7º lugar, temos Wilt Chamberlain. Ele conquistou 2 títulos da NBA, 1 MVP das finais, 4 MVPs da temporada regular, 7 seleções para o All-NBA First Team, 13 All-Stars e 2 seleções para o All-Defensive First Team. Ele é o primeiro de todos os tempos em rebotes e o 7º de todos os tempos em pontos. Wilt Chamberlain é considerado um jogador de garrafão mais dominante ofensivamente na história da NBA, embora sua competição na época tenha sido mais fraca. Mesmo assim, o nível de domínio que ele teve é impressionante, independente dos adversários. Chamberlain teve dificuldades em alcançar o sucesso coletivo, geralmente superando os outros na temporada regular. Ele ficava também muito aquém nos playoffs. Ele detém os recordes de pontos e rebotes por temporada, que são praticamente imbatíveis. Além disso, tem a 2ª melhor média de pontos por jogo, ficando apenas atrás de Michael Jordan. Caso Michael Jordan tivesse jogado por mais uma temporada pelos Wizards, o Chamberlain poderia ser o número 1 nesse aspecto. Ele também foi o único jogador a liderar a liga em pontos, rebotes e assistências em uma única temporada e se aposentou como líder histórico em pontos e rebotes até aquele momento. E ainda o Wilt Chamberlain teve um jogo de 100 pontos na carreira. Em 6º lugar temos Larry Bird. Ele conquistou 3 títulos da NBA, 2 prêmios de MVP das finais, 3 prêmios de MVP da temporada regular e 9 seleções para o First Team All-NBA, 12 All-Star Games e uma medalha de ouro olímpica. O Larry Bird, embora não esteja no topo das estatísticas, foi devido a uma carreira mais curta, devido às lesões e o fato de ter jogado em uma equipe cheia de estrelas, Sua grandeza mesmo assim, sua grandeza é indiscutível. Ele foi um jogador completo, destacando-se como arremessador, pontuador, reboteiro e também armador. E era especialista na arte de trash talk, onde desestabilizava os seus adversários. Além disso, jogou numa época muito forte, onde você tinha aquele Los Angeles Lakers dos anos 80, do Showtime. Você também tinha Detroit Pistons com equipe muito forte. Você tinha o começo da era do Michael Jordan. Em 5º lugar temos Bill Russell.
Ele detém recordes impressionantes na NBA: 11 títulos, o maior vencedor da história, 5 MVPs da temporada regular, 11 seleções para o All-NBA Team, 12 aparições no All-Star Game e uma medalha de ouro olímpica. Ele é o segundo de todos os tempos em rebotes. Apesar de seu incrível currículo, Russell foi prejudicado por não ter prêmios como MVP das finais ou jogador defensivo do ano em sua época, né, já que não existia naquele momento. Além disso, bloqueios não eram registrados, o que impossibilita saber o quanto ele dominou nesse quesito. Seu recorde de 11 títulos provavelmente nunca será superado, e de forma curiosa, ele teve mais prêmios de MVP do que seleções para o All-NBA First Team. Em quarto lugar, temos Magic Johnson. Considerado o melhor armador da história da NBA, ele ocupa o quarto lugar nessa lista. Ele foi o líder de uma das melhores equipes de basquete de todos os tempos, né, combinando talento e carisma incomparáveis. Conhecido por seu estilo espetacular, o Magic fazia passes audaciosos e jogadas icônicas nos momentos mais decisivos. Com uma personalidade magnética, ele se destacou como um dos maiores astros da liga. Ele conquistou 5 títulos da NBA, 3 MVPs das finais, 3 MVPs da temporada regular, foi selecionado 9 vezes para o All-NBA First Team, 12 vezes All-Star e um ouro olímpico, além de ser o sétimo de todos os tempos em assistências. Em terceiro lugar, temos Kareem Abdul-Jabbar. O debate sobre o maior de todos os tempos na NBA geralmente é visto na disputa entre Jordan e LeBron James, mas o Kareem Abdul-Jabbar é considerado um forte terceiro candidato, né, já que ele dominou a liga por quase 2 décadas, especialmente com seu skyhook, né, e sua excelência em pontuar, pegar rebotes e bloquear arremessos. Sua longevidade é um destaque, né, com 2 MVPs das finais conquistados com 14 anos de diferença, né, em 1971 e em 1985. Muitos falam da longevidade do LeBron, né, atualmente, mas o Kareem já teve uma longevidade muito forte, né, já de tempos. Poucos jogadores têm carreiras tão longas e bem-sucedidas, né, mas superar Jordan e LeBron é uma tarefa difícil, mesmo com o impressionante currículo do Abdul-Jabbar, né, que há pouco tempo era o maior pontuador da história até o LeBron passá-lo. O Kareem Abdul-Jabbar tem 6 títulos da NBA, 2 MVPs das finais, 6 MVPs da temporada regular, 10 seleções para o All-NBA First Team, 19 All-Stars, 5 seleções para o All-Defensive First Team. Ele é o segundo de todos os tempos em pontos, o terceiro em rebotes, o terceiro em bloqueios. Em segundo lugar, temos LeBron James. Em sua 21ª temporada, alcançou feitos extraordinários. Sua 20ª aparição no All-Star, a 20ª seleção para o All-NBA Team, venceu a NBA Cup, né, a primeira edição, e foi MVP também do torneio, além de adicionar mais uma medalha olímpica, né, totalizando 3 medalhas olímpicas de ouro, e o primeiro de MVP do torneio, né. Aos 39 anos, o LeBron continua em alto nível, consolidando sua posição como o maior de todos os tempos, né, junto ali com Jordan, né, dependendo da sua preferência. Nessa lista eu deixei em segundo, mais pra frente eu vou explicar um dos motivos, mas eu acho que é super válido. Eu acho que depende do dia, depende do que você valoriza, né? A constância do LeBron com as estatísticas, ou a dominância do Jordan naquele período e alguns prêmios individuais, mais prêmios individuais do Jordan, né? Mas o LeBron, então, teve 4 títulos da NBA, 4 MVPs da final, 4 MVPs da temporada regular, o título da NBA Cup, como dito, né, e os 3 ouros olímpicos, além dessas 20 seleções para o NBA Team, 20 All-Stars, 13 All-NBA First Team, né, e 5 All-Defensive First Team, além do primeiro de todos os tempos em pontos, o quarto em assistências e o 8º em roubos de bola. O LeBron, ele superou expectativas, né, desde que entrou na NBA e continua impressionando com seu QI de basquete e versatilidade, né, agora jogando ao lado do seu filho Bronny James. Em primeiro lugar, temos Michael Jordan, que é considerado um dos maiores e mais icônicos atletas de todos os tempos, sendo o rosto da NBA por muitos anos e com uma fama que transcende o esporte. Dentre suas principais conquistas, temos 6 títulos da NBA, 6 MVPs da final, 5 MVPs da temporada regular, 10 seleções para o All-NBA First Team, 9 seleções para o All-Defensive First Team, 14 participações no All-Star Game, um prêmio de jogador defensivo do ano e 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas, além de ser o quarto de todos os tempos em roubos de bola e quinto em pontos. O seu estilo de jogo e legado, né, o Jordan era excepcional no jogo de meia distância, com movimentos técnicos como pull-ups, fadeaways e finalizações mesmo sob pressão, além de ser um atleta impressionante fisicamente, né. Também era conhecido por sua habilidade de decidir partidas nos momentos mais críticos
ele era ainda um defensor de elite. Embora alguns coloquem LeBron James acima, né, do Jordan, como o maior de todos os tempos, eu acho que é uma discussão válida e vai muito do que você prefere, né, longevidade, constância e grandes estatísticas, ou o Jordan, que foi um cara muito dominante na época dele, e que era muito bom defensivamente e ofensivamente era mais mágico, né, também. Então a gente tem essa divisão, mas os dois, com certeza, Jordan e LeBron estão no top 2, e eu acho que agora que o LeBron bateu o maior número de pontos da história e tem estatísticas às vezes melhores que o do Jordan, uma constância muito maior, tá jogando até com o filho agora, né, como dito, eu acho que há uma discussão sim, mas o Jordan foi muito dominante, muito mágico e muito vencedor também, né, 6 finais, 6 títulos, 6 MVPs, é muito forte.